Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do caso envolvendo essa história do Banco BMG. Que história é essa de que o banco, que inclusive tem o dono, né, o atleticano, poderia estar interessado em comprar parte do Cruzeiro? Vamos comentar um pouco sobre isso. Notícia que foi vinculada primeiramente lá pelo Léo Portela, deputado, e que já teve função aqui dentro do Cruzeiro já nessa manhã dessa última quinta-feira, tá bom? Mas só antes de começarmos, eu aproveitei para deixar seu like e também se inscrever no canal para ajudar nós a continuar crescendo, né? E você receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Então é muito importante você ativar o sininho aqui também, tá bom? O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo agora há pouco, que eu postei às 6 e 5 para vocês. Então caso você não tenha assistido, eu falo aqui um pouco sobre o possível interesse do dono do Paris Saint-Germain, quase que oficial, que ele que tem interesse na compra do Cruzeiro. Recomendo que você assista esse vídeo. E o primeiro salve é para o MC Leal, ele que é de Belo Horizonte, na região do Barreiro. Muito bom também, valeu demais, MC. Valeu demais aí, região muito boa de Belo Horizonte. Quando eu fui, dei uma passada aí, excelente lugar. E o outro salve é para o Marcos Paulo Leite Dias, ele que é lá de Barreiras, na Bahia. Valeu demais, mais um torcedor do Cruzeiro na Bahia, já vi que tem vários daí. Muito obrigado mesmo. Então caso você queira aparecer no vídeo de amanhã, que eu vou soltar ele aqui por volta das 11h20, 11h40, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é, que tem grande chance de você também aparecer aqui no canal, tá bom? Então vamos assim para essas notícias. Bom, vamos falar assim a respeito desse possível interesse do Banco BMG e como que surgiu essa história. Teve uma repercussão gigantesca lá no Twitter, inclusive alguns falando que teve problema com o Pedro Mesquita e tudo mais, que vamos comentar e tentar te explicar tudinho se seria viável isso ou não aqui dentro do Cruzeiro, tá bom? No caso, até teve algumas matérias falando sobre isso, onde o deputado Léo Portela falou que assim, com o Cruzeiro passando a se tornar uma sociedade anônima do futebol, o clube teria seus direitos econômicos divididos em 3 partes. No caso, seria dividido então em 3, e que o Banco BMG, Banco de Minas Gerais, estaria interessado em uma dessas partes e poderia ser um dos donos do Cruzeiro. O deputado, foi no caso do Léo Portela, informou através da sua conta no Twitter essas informações, que eu vou deixar aparecer na tela e vou ler junto com vocês, abre aspas. Ele falou inicialmente sobre o Sérgio Rodrigues e lá embaixo ele comenta sobre isso. Ele falou o seguinte: atenção, retiro tudo o que disse com relação à SAF e à alteração dos percentuais. Sérgio Santos Rodrigues não tem condições morais de conduzir o processo, não é à toa que o Pedrinho está sendo alijado do processo. O Cruzeiro, no plano, seria dividido em 3 investidores e o Banco BMG seria um desses. Enfim. No caso, ele falou nessa divisão do estatuto, que inclusive o Sérgio Rodrigues meio que estaria deixando, né, assim, de lado essa função muito importante no Cruzeiro, que seria conduzido pelo Pedro Lourenço, e que inicialmente o Banco BMG seria um dos interessados nessa divisão em 3 partes da Raposa. E assim, essa notícia surgiu logo pela manhã, e o Pedro Mesquita lá, por meio do seu Twitter, o Pedro Mesquita, que é responsável pela captação de investimentos junto à XP, falou um pouco sobre essas informações, e ele colocou o tweet falando o seguinte, abre aspas: sobre as informações divulgadas hoje pela manhã sobre a possibilidade de venda da SAF do Cruzeiro para investidores locais, incluindo o BMG, eu gostaria de enfatizar que são totalmente inverídicas, fecha aspas. E assim, depois disso, várias pessoas até tentou caçar uma treta entre ele e entre o Pedro Mesquita e o Léo Portela, mas não foi o que aconteceu, tanto que os dois até conversaram depois e tudo mais, e o Pedro Mesquita já desmentindo em relação a essa história. Eu vou deixar aqui o último print, onde o Léo Portela fala o seguinte: acabei de receber uma ligação do Pedro Mesquita, da XP Investimentos, que me tranquilizou, mas não totalmente. Informei os detalhes na live, além da minha proposta para que haja transparência em todo o processo, a torcida não pode ser excluída de nada, fecha aspas. E assim, o Léo Portela falou por meio do seu Twitter também que tem medo dessa volta da família União, e assim, porque o Banco BMG pertence a um atleticano, grande parte do banco pertence inclusive ao Rubens Beniz, então, e o Rubens Beniz no caso do Banco Inter, e o Ricardo Guimarães, que no caso já foi presidente do Atlético Mineiro, tem percentual gigantesco do Banco BMG e é um dos principais investidores do Atlético junto com o Rubens Menin. Então isso não pegaria nada bem dentro do Cruzeiro, nem gostaria de um tipo de investimento desse jeito, apesar do banco ser de Minas Gerais e tudo mais, não acho que seria uma boa opção e um jeito certo de começar com o pé direito com o clube empresa. Além disso, essa frase do Pedro Mesquita falando sobre a possível compra da SAF do Cruzeiro para investidores locais se inclui desde aí do que foi especulado nos supermercados BH, o Banco BMG. Eu acho muito difícil disso acontecer, ainda mais o Cruzeiro sendo dividido em 3 partes. Tenho certeza que o dono que vai vir comprar o Cruzeiro vai querer comprar 100%, até porque não estamos falando de valores muito altos, ainda mais convertendo para moeda, por exemplo, o euro ou principalmente a libra.
Cruzeiro hoje, por exemplo, avaliado ali, vamos supor que vai vender 70% por 700 milhões de reais, 650 milhões. Isso nós estamos falando nem de 100 milhões de libras e algo próximo de 120 milhões de euros. Então é um valor baixíssimo, ainda mais para um investidor que vai querer colocar, né, um valor baixo, mas é muito dinheiro. Para que ele ia colocar dinheiro, sendo que não teria 100% de autonomia e muito menos, sendo dividido em 3 partes. Acho isso muito difícil de acontecer, e o Léo Portela levantou um ponto interessante, muito mais para ter essa questão de transparência e dos torcedores do Cruzeiro ficar sabendo cada processo da SAF, principalmente em relação a comprador e tudo mais, muito por conta do medo da família União voltar aqui ao Cruzeiro e tudo mais. Vamos aguardar aí para ver como que vai ficar essa votação. Então essa história aí de Banco BMG comprar o Cruzeiro não existe nada, tá? Foi confirmado pelo próprio Pedro Mesquita e que possivelmente o Cruzeiro vai ser comprado por um investidor internacional, quase 100% de certeza disso, muito por conta também da moeda, a diferença, né, do real para esses outros fundos de investimentos que investem em dólar, em euro, em libra, enfim. E caso você queira ainda inclusive saber um pouco mais, ficar mais por dentro, eu já falei um pouco no vídeo de hoje mais cedo, que eu postei agora há pouco, justamente sobre essa questão envolvendo, no caso, o possível dono estrangeiro do Cruzeiro, que poderia chegar para o ano que vem. Enfim, só para finalizar, o Cruzeiro hoje, que assim, depois dessa votação para ter a ampliação dos 49% para um percentual maior, que vai desde 51% até no máximo 90%, acho que vai ficar ali no meio termo, 60%, 75% do Cruzeiro vai ser negociado. A Raposa acabou enrolando um pouco mais nesse processo, justamente porque o investidor não queria comprar apenas 49%. Então, assim, possivelmente o Cruzeiro vai aumentar essa diferença e vai estudar o valor de mercado da Raposa e vai definir junto com a XP e as avaliações de mercado quanto que vai ser negociado esse possível percentual. Então, assim, depois disso o Cruzeiro vai iniciar o ano de 2022 com alguns investidores já em mente, tipo assim, 2, 3, que vão ser selecionados tanto em questão de propostas financeiras, planejamento, principalmente pensando a longo prazo, que vai ser melhor para o clube. E aí sim, nos meses de janeiro, fevereiro, março, deve haver grandes avanços e praticamente decretando a venda do Cruzeiro para um grande fundo internacional, que até a própria Rádio Itatiaia comunicou que um dos interessados no Cruzeiro é um fundo estrangeiro que tem inclusive um clube gigantesco na Europa. Vamos aí aguardar qual que vai ser as informações. Inclusive o Pedro Mesquita falou nessa entrevista à Rádio Itatiaia que é um fundo que tem uma participação muito boa, credibilidade gigantesca e também um capital muito forte para investir. Vamos aguardar para próximas informações. Estou bem otimista em relação ao futuro do Cruzeiro, de clube empresa, e agora vamos aguardar como que vai ser essa sequência aí também do Léo Portela, principalmente pedindo um pouco mais de transparência nesse envolvimento todo com a SAF, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Recomendo que você ache esse vídeo aqui meio que uma continuação desse, que foi bem mais curto. Esse aqui é um pouco mais do que 11 minutos, onde eu falo um pouco mais sobre a SAF, possíveis interessados no Cruzeiro e 5 reforços que foram anunciados. Já nessa tarde eu analiso cada um desses jogadores, números, será que foram uma boa, será que não? Recomendo que você ache esse vídeo aqui também, tá bom? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!